Senhor. É você mesmo, irmão, eu estava esperando chegar, fique à vontade. Foi você que disse que ia tirar um louvor? Foi. Não foi? Eu ouvi algo assim desse tipo. Estamos aqui na dispensação aguardando. Louvado seja Deus. Paz, irmãos. Para quem não me conhece, eu me chamo Ina Mar. Ina, né? Podem me chamar de Ina. Eu sou, como a Elis disse, ali da igreja em Alto de Freitas, próximo ali de Salvador. Está comigo aqui também Ana Tereza, né? A gente reúne junto, nós somos amigas há muito tempo, irmãs em Cristo. E agradecer a Flávia, a Elide, as irmãs pelo convite para mais este tempo. Estamos aqui desfrutando do nosso Senhor, juntas, né? Desfrutando do Senhor. E além de ser um prazer, é um privilégio poder servir assim, né? E eu gostaria de fato de ouvir, né? A gente podia tirar um louvor, mesmo que a gente pode tirar um louvor. Eu não sou muito boa assim para voz afinada, assim, nada não. Mas a gente pode tirar um louvor, pode ser? Amém? Amém. Fique à vontade. De fé que o Senhor, né, nos permite ouvir essa noite. E é isso, é continuar crendo naquilo que, se o Senhor fez um milagre desse, que é o tempo do Senhor chegar na vida dela como chegou em nossa vida, né? Obrigada por compartilhar conosco. E este louvor, eu dou coisa aqui, ó, porque eu não podia me esquecer de falar do louvor. Senão a cabeça, né, processa as informações rápido. O Senhor, Ele sabe do que a gente precisa. E a gente esquece que o nosso Deus também trabalha nos detalhes, nos pequenos detalhes, nas nossas pequenas escolhas também. Ter escolhido esse louvor foi algo do Espírito, porque o refrão fala que a palavra de vitória já foi liberada a nós. E fala sobre a palavra. E nessa noite nós vamos ser tocadas, incluindo eu aqui, a começar de mim, ser tocadas pelo Senhor, eu creio, porque a palavra de vitória já foi liberada para nós, né? Exatamente no nosso falar, nas palavras que nós ministramos, nas palavras que nós falamos durante o dia. E é sobre este assunto que nós vamos focar essa noite, com a ajuda do Senhor, em nome de Jesus. Eu queria ter mais um tempinho de oração. Amém? Pai amado, Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos. Te agradecemos pelo teu grande amor. Esse amor que nos alcançou, esse amor que nos conquistou, esse amor que inunda nossas vidas todos os dias, Senhor. Obrigada. Obrigada, Senhor Jesus, pelo teu sangue precioso. Este sangue que nos dá acesso a Ti, a Tua presença maravilhosa. Obrigada, Espírito Santo, por se revelar a nós, revelar o Pai e o Filho, por nos convencer, consolar e nos instruir todos os dias, nos ajudando na caminhada cristã. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Confiamos que o Senhor é fiel à Tua palavra, que o Senhor é aquele que pode aplicá-la às nossas vidas, Senhor. Confiamos ao Teu Santo Espírito, pois essa é a função. Que de fato o Senhor venha nos tocar nessa noite. Que não saiamos daqui da mesma forma que nós entramos, Senhor, e não queremos dizer isso de forma banal, Senhor, mas queremos de fato uma mudança de atitude. Que o Teu Santo Espírito ministre as nossas vidas um arrependimento genuíno, Senhor, para que em nome do Senhor Jesus o Senhor encontre caminhos em nossas vidas individuais e isso venha também ter consequências na vida coletiva, Senhor. Então nos ajude nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Tanto a que fala como que ouve, nós necessitamos da Tua direção, Espírito Santo. Precisamos que o Senhor de fato venha falar, venha tocar, venha transformar, venha moldar o nosso caráter
para a tua honra e tua glória, em nome do Senhor Jesus. Teu é o governo, Senhor. O Senhor é o cabeça desta reunião. Nós queremos declarar que nós nos submetemos a Ti, ao Teu senhorio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu confesso às irmãs que quando o Senhor falou comigo sobre este assunto já tem muitos anos. E Ele falou comigo, eu anotei o versículo e eu deixei lá, porque eu falei assim, Senhor, estou longe, hein? Muito longe disso aí. Bastante longe. E aí o Senhor, vai uma coisa, vai outra, vem uma informação, vem outra, né? E o Senhor falava novamente sobre isso comigo, eu dizia, não, Senhor, não vou nem tocar ali naquele papel, porque zero condições, como estava dizendo a Flávia hoje. Zero condições. E hoje tudo que permeou a nossa comunhão tocava nesse assunto também. Desde o dente de leão. Gente, o dente de leão, que é uma flor que você sopra, né, e sai as folhinhas, são as sementinhas assim, né? E nós fomos hoje de manhã na casa da Fabiana, tivemos um momento lá de comunhão e na saída tinha dente de leão no jardim da Fabiana e Flávia pegou uma para levar para casa e quando nós entramos no carro, o dente de leão, quando ligou o ar-condicionado, o dente de leão e eu olhando ali, e Andréa disse uma frase importante, que assim, é como uma palavra, né, que ela semeada, né, ela pode dar muitos frutos, mas também é como a palavra que nós falamos, irmãs, e é disso que nós vamos dizer, e conversar, e termos comunhão com o Espírito Santo nessa noite. As palavras que nós falamos também são como aquela sementezinha no dente de leão. Palavras saladas são sementes lançadas. E eu queria começar abrindo a palavra do Senhor em Provérbios 18, versículo 21. Provérbios, capítulo 18, versículo 21, vai dizer assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Vou repetir: a morte e a língua, ou a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Sabemos que Provérbios foi escrito por Salomão. Salomão foi um dos homens mais sábios que esteve nessa terra, a sabedoria dada por Deus. E ele detinha essa sabedoria que ninguém era mais sábio do que ele. E ele traz então o peso das palavras que estão no poder da língua. Graças a Deus todas nós aqui falamos. O Senhor nos deu essa graça, né, de nós falarmos. E ele vem para nos trazer a consciência daquilo que nós temos desperdiçado ou usado erroneamente ou até mesmo de forma inconsciente. Então nessa noite nós vamos ter um pouco mais de consciência sobre este assunto. Eu quero aproveitar também e ler Mateus, capítulo 15, versículo 18. Capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo 18, diz assim: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. A boca fala do que está cheio do nosso coração, é isso? E agora eu quero ler Tiago, livro de Tiago, capítulo 3.
Tiago, capítulo 3, versículo 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Vou repetir. Tiago, capítulo 3, versículo 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. No versículo 9 vai dizer que nós, com a mesma boca, nós abençoamos a criatura feita por Deus, abençoamos a Deus, né? Bendizemos a Deus e amaldiçoamos a criatura que o próprio Deus fez. Então, eu posso tirar aqui o microfone, porque eu me sinto mais segura, pode ser? Então, o que é que eu quero conversar com as irmãs nessa noite? Que o Espírito Santo toque em nós, a começar de mim. A palavra do Senhor vai trazer aqui, Salomão trazendo consciência do poder da nossa língua. Que a vida e a morte estão no poder da língua. Tiago vai falar sobre que com a mesma boca nós abençoamos e nós amaldiçoamos. E ele exorta a falar, meus irmãos, não convém que isso seja feito dessa forma. Não é bom. Isso não procede de forma adequada. E a gente sabe que em Mateus o Senhor vai dizer que as coisas que contaminam, ela vem do coração. E fala que a boca, ela vai professar daquilo que o nosso coração está cheio. Quando Mateus vai dizer isso, e Tiago ele vai trazer essa exortação sobre nós como irmãos, né, sobre nós abençoarmos, nós precisamos examinar aquilo que está em nosso coração, aquilo que alimentamos no nosso coração, aquilo que deixamos muitas vezes que entre como uma informação que nos foi passada, ou de repente aquilo que buscamos, ou que vemos, ou que ouvimos, e que não convém às vezes do Pai, não veio da palavra do Senhor, não veio de uma comunhão que edificou, não veio de um ganho, às vezes veio de um histórico familiar, de palavras lançadas à nossa vida, e nós alimentamos em nosso coração, então nós começamos a colocar para fora aquilo que está dentro do nosso coração. Se a palavra do Senhor, ela me garante que no poder da língua está a vida e a morte, se a palavra do Senhor está me dizendo, está me exortando que eu não posso abençoar e amaldiçoar, e no mesmo livro de Tiago, ele vai dizer que da fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Por que é ainda que nós continuamos profetizando algumas palavras inadequadas? Nós, irmãs, nós temos uma facilidade muito grande em falar, né? Eu não sei, tem um estudo científico aí que o homem fala, por exemplo, vou dar uma média estatística aqui, que não é o número adequado, tá? Depois vocês podem buscar essa informação. É como se o homem falasse 300 palavras ao dia, a mulher falasse 10 milhões. Enfim, é uma disparidade muito grande. A mulher fala muito mais do que o homem. Nós temos essa facilidade de nos comunicarmos. O Senhor nos fez assim, viu, irmãs? A gente não está em nenhum desequilíbrio porque a gente tem essa facilidade de comunicação. O problema é como a gente usa, como a gente tem utilizado essa facilidade de comunicação para o bem ou para o mal, principalmente naquilo que nós iniciamos em nosso lar, na minha vida individual, e isso remete à vida da igreja. Então, se nós tropeçamos muitas vezes no falar, se o nosso falar vai, de fato, respaldar a nossa conduta, nossos maridos também vão ter uma certa, não sei se a palavra é consequência, não, resultado. Vamos dizer que eles vão colher o resultado disso. Se nós deixarmos, né, o tempo todo, precisamos ter a plena convicção e consciência de que se nós deixarmos que sermos movidas pelaquilo que está em nosso coração, ou por nós mesmas, ou por aquilo que nós ansiamos e não encontramos respostas em Deus, nós temos que ter consciência também de que isso vai ter um resultado. E o resultado nem sempre será um resultado adequado. Às vezes, nós sabemos que aquele que a palavra de Tiago vai dizer assim, que a língua é um órgão pequeno, mas que destrói, toca fogo,
em muitas coisas. E que o navio é grande, mas um pequeno leme consegue ordenar o navio, né? Dependente do tamanho do navio. Assim é a língua. E que aquele que alcança um equilíbrio na língua, né, que sabe domá-la, é maduro espiritualmente. E aí você pode se apegar a isso e dizer assim, eu ainda não sei domar a minha língua porque eu não sou madura espiritualmente, eu estou no caminho, eu estou no processo. Só que a gente não pode ficar aí. De fato, nenhuma de nós, quer dizer, eu não posso nem dizer isso, Senhor me perdoe. Eu posso dizer que eu não tenho maturidade espiritual ainda. E que, de fato, ainda estou bem longe de dizer que alcancei essa maturidade e que consigo domar a minha língua. É como eu disse às irmãs no início, eu de fato falei, quando o Senhor começou a ministrar esse assunto para mim, eu falei assim, Senhor, 0 condições na minha vida. Só que, infelizmente, a gente pega essa informação de que nós não somos maduras espiritualmente, e o que é que nós fazemos? Nós não nos arrependemos daquilo que nós cometemos. Ontem, na casa da Flávia, nós falamos um pouco sobre as raposinhas que nos impedem de frutificar. E eu não citei a murmuração, que é aquilo que nós professamos e reclamamos constantemente, aquilo que nós não estamos satisfeitas e nós começamos a murmurar. Se nós colocarmos em nossa mente de que, poxa, eu não domo a minha língua, né, porque aquele que doma a língua é maduro espiritualmente, eu nunca vou buscar arrependimento deste pecado. Porque eu vou dizer, não, tudo bem, eu caí aqui, eu resvalei, eu falei demais, eu professei palavras amaldiçoadoras, palavras que geraram morte, mas se eu não busco arrependimento nisso, porque eu coloquei na minha cabeça de que eu não sou madura espiritualmente, esse pecado vai continuar aí. E a palavra do Senhor vai dizer que ela gera morte, maldição, e que é como se fosse uma pequena fagulha que toca fogo em algo, e que isso pode pegar fogo no corpo inteiro. Então, toda a justificativa, irmãs, que nós dermos para nós não nos arrependermos deste pecado, é porque nós queremos continuar no egocentrismo, queremos continuar pecando com isso. Se nós não entendermos de fato que isso é um pecado e precisamos de arrependimento, a gente não vai ter uma mudança de atitude. E isso também vai nos impedir de frutificar. Qualquer coisa, irmãs, qualquer palavra que nós dizemos, como eu trouxe aqui o exemplo do dente de leão, que a Andrea falou a frase hoje, as palavras, elas são sementes. E elas verbalizadas, elas são sementes lançadas, tá? Que elas estão esperando florescer. Então, a gente não pode verbalizar aquilo que a gente não quer ver acontecer. Mas muitas aqui fazem isso. Eu posso dizer que eu faço, posso reconhecer, de que às vezes sim, eu verbalizo aquilo que eu não desejo. Quantas de nós verbaliza aquilo que não deseja de fato, mas por um momento de desequilíbrio a gente lança? Às vezes na vida dos nossos filhos, do nosso marido, do nosso cônjuge, na vida dos nossos pais, dos nossos amigos, dos coleguinhas da escola. E a gente se esquece que há um poder em nossa língua. E que ela pode gerar vida e que pode gerar morte. Então, se a palavra que eu lanço, eu não quero que ela se manifeste, que ela se torne real, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso me arrepender de fato. Reconhecer que eu não tenho essa maturidade, reconhecer que não domar a minha língua é pecado, reconhecer de que quando eu falo inadequadamente palavras que eu não desejo ver manifestadas, é pecado, e que há uma responsabilidade em mim e em você de gerar vida e bênção. E que quando eu não faço isso, eu estou fazendo o oposto disso. E o oposto disso não é adequado. Nós não estamos vivendo de modo digno que agrade ao nosso Senhor.
nós conversamos um pouco sobre essa questão das raposinhas de Cantares, nós depois lemos a questão da conversão do gadareno, né? E falamos sobre que a vida daquele homem era um testemunho vivo que andava, porque ele havia sido salvo, liberto, limpo. Lembra disso? Quem estava lá na casa de Flávia. Então, se eu estou na vida da Assembleia, na comunhão, e se eu sou aquela pessoa que fala demais e verbalizo palavras, gente, na comunhão é uma coisa linda, você vê tudo, sabe? Você está achando que você não está se expondo, mas a vida de comunhão é exatamente para isso, é para que nós possamos nos arestar. A palavra do Senhor fala que a gente tinha que perseverar na comunhão, e que todos andavam juntos, e que estavam juntos celebrando e comendo, e celebrando o Senhor. Então o Senhor não queria um só quis um corpo com a multiforme graça dele sendo, funcionando e sendo ativa nessa graça, que o Senhor nos chamou. Hoje, nesta noite, nós ouvimos um testemunho. Hoje, nesta noite, as irmãs louvaram ao Senhor. E aqui nós estamos na multiforme graça de Deus. Então, na vida da comunhão, irmãs, quando nós nos sentimos à vontade nessa família que o Senhor nos chamou a viver, nesta família que o Senhor nos incluiu, nos enxertou, a gente começa a ter uma liberdade gostosa, E é bom que tenhamos essa liberdade. Precisamos ter essa liberdade. É horrível quando estamos na vida da comunhão cheia de dedos, pisando em ovos, sem sermos de verdade. Isso não é legalidade para pecar, irmãs, isso é ser de verdade. Sabe? Isso é se sentir aceita pelo nosso Senhor. Isso é entender que sim, eu sou pecadora, tenho muita coisa para melhorar, mas o meu irmão também, ele também sabe disso. Então é péssimo quando estamos na vida de comunhão, pisando em ovos, cheios de dedos, sabe? Eu não posso nem me mostrar aqui direito, eu vou na casa daquela irmã, mas eu fico só sentadinha lá, não sei o que, eu não tenho liberdade na casa daquela irmã. É irmã em Cristo. Precisamos ter liberdade umas com as outras. Não é liberdade para eu chegar na casa da irmã e destruir aquilo que ela tem. Eu preciso ter zelo e cuidado com a casa dos irmãos e com as coisas dos irmãos. Mas a minha casa tem que estar tão aberta para a vida da igreja, de modo que as pessoas sintam que ali é um refúgio, um lugar de estar, um lugar onde eu posso estar exatamente como eu sou. Eu não posso chegar na casa de Flávia e Irinamar, tá? Falando eu e Irinamar. Moro em Lauro de Freitas. Flávia me convidou. Pensa como seria tão desagradável, vou me colocar como exemplo, eu chegando na casa de Flávia, cheia de dedos, sem saber se eu posso sentar, se eu posso levantar, se eu posso pedir uma água. De repente ela pode não gostar porque ela estava conversando com Elide, por exemplo, e aí eu tenho que pedir uma água, sabe? Se eu não vou me sentir bem, se eu estiver com frio, se eu estiver com calor e eu não posso falar. Pensa que coisa ruim. Você vai querer voltar nesse lugar? Não quer. Não é isso, irmãs? Vocês estão aí? Está todo mundo aí? Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Tem gente aí? Sim. Amém. Então, o que é que acontece? Eu não vou querer voltar naquele lugar. Aí eu vou querer ir na casa da irmã Marieta, que lá eu posso botar meu pé para cima, sentar naquela escada linda, que é um negócio assim, que eu tirei uma foto uma vez, circular, né? Como é? É circular que chama, gente? Porque eu sou péssima para coisa de arquitetura, viu? Enfim, querer sentar lá naquela escada linda e maravilhosa, ficar à vontade, sentar num banquinho de madeira que tem do lado de fora, que eu também tirei foto lá uma vez, tá vendo aí? Que é lindo também aquele banquinho lá. Eu vou querer ir para casa de Marieta, porque a Marieta abre a casa para a Ina pode chegar lá, sentar na cadeira, ficar lá à vontade, naqueles móveis lindos, rústicos, né? Que maravilha! Irmãs, a palavra irmãs tem que ter um sentido real em nossas vidas. Eu tenho que ter liberdade tal que quando, por exemplo, Marieta e Flávia, não quiser ir na casa da outra, não puder, hoje eu estou a fim de dormir, de descansar. Então Marieta vai dizer assim, Flávia, hoje não. Amanhã a gente se vê, viu, bem? Porque hoje eu vou dormir, eu estou cansada. E isso ser ótimo, maravilhoso.
Não dá para a gente viver uma vida de comunhão, comungar, e nessa vida de comunhão, não sei porque o Senhor fez esse parênteses, mas Ele sabe, e nessa vida de comunhão está cheia de dedos. Na vida de comunhão, irmãs, voltando, você vai perceber quando a irmã vai falar inadequado com o seu marido, porque essa irmã ela vai falar, ela vai soltar. Você vai perceber quando a irmã não está bem com o marido, com os filhos. Você vai perceber quando essa irmã não está bem com o Senhor. Uma vida de comunhão sadia, você nota tudo isso. Você vai perceber quando essa irmã está ativa em Cristo, cheia do Espírito. Você vai perceber quando essa irmã teve uma experiência sobrenatural com o Senhor naquele dia, que ela está ali, que não consegue nem se mexer. Você vai perceber que alguma coisa aconteceu diferente. E isso vai ser por meio das palavras e ações. Uma vida de comunhão sadia vai te permitir essas coisas. Porque vai existir liberdade no Espírito. Ô irmã, se até o próprio Espírito Santo diz que nele há liberdade, como é que em nós não haverá? Entre nós não haverá. Então, quando de repente Margarida Foguedes, vou botar o nome da irmã assim, Margarida Foguedes, for inadequada no falar, a outra irmã vai chegar assim, querida, deixa eu te contar, hoje você falou um negócio ali com seu marido que não ficou bem, entendeu? Então, depois você corrige isso aí. De boa, tá bom? É nós, estamos juntos aí nessa parada. Vamos avançar junto aí. No amor. Isso aqui é sempre doce, viu, gente? André dando risada. Gente, isso é sendo doce. Muito doce, né, Mina? Coitada. Gente, isso aqui é sendo muito doce, viu, gente? Aqui eu amo, diga um doce mais doce na face da terra aí. Foi eu nessa posição aqui agora. E o Senhor já avançou muito, sabe? E, enfim, vamos ter essa liberdade porque vamos perceber. Mas primeiro vamos nós mesmos nos examinar. Nessa vida de comunhão, a minha boca, as minhas palavras têm gerado vida e bênção ou tem gerado morte e maldição? O que é que eu e você temos cooperado nessa vida de comunhão? Será que eu realmente tenho percebido que as minhas palavras faladas são sementes lançadas? Efésios 4, 29 vai dizer assim, ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Eu amo essa última parte, gente. É lindo todo ele, né, esse versículo. Eu vou ler de novo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Já pensou? Você dizer uma coisa assim tão boa, que além de promover edificação, aquela pessoa que ouviu sentiu uma graça do Senhor, sabe? Fala, pô, que negócio bom esse negócio aí que eu ouvi agora, que negócio gostoso. Nós temos uma direção, irmãs, da parte do Senhor. Nenhuma de nós está no escuro. Nenhuma de nós. O Senhor, Ele sempre nos diz o caminho que nós devemos seguir. E mesmo a gente sabendo dessa direção, muitas de nós não se arrependem. Muitas de nós continuam na zona da justificação. Começam a justificar os meus erros porque eu apenas eu tenho um pouquinho só assim de remorso. Quando eu percebo que eu gerei algo ruim, que eu falei algo ruim, que alguém se ofendeu, que alguém se entristeceu. Por que eu tenho esse remorso? Porque isso vai tocar na minha reputação.
Muitas de nós estão nessa zona. Nós vemos como normal tudo isso. Nós começamos a falar disso desde ontem. E nós não temos tratado seriamente com esse pecado, como diz Tozer. E, infelizmente, nós continuamos com essas velhas práticas. E eu queria dizer uma coisa muito importante para as irmãs, e aquelas irmãs que estão anotando, eu queria que anotassem isso. Eu quero te dizer uma coisa muito importante. Nós não precisamos mais, irmãs. Se temos até hoje, a gente não vai ter mais a partir de hoje, em nome de Jesus, amém? Amém. Eu vi uma fé assim meio, quase chegou no grão de mostarda. Se nós tínhamos essa velha prática, nós não vamos ter mais hoje, amém? Amém. Oh, glória, chegou no grão de mostarda, eu creio. Então nós não vamos mais continuar com essas práticas humanas, carnais, velhas práticas. Então coloque aí no seu caderninho, na sua mente, que nós não precisamos mais de irmãs grosseiras. Não precisamos mais. Nunca precisamos, o corpo de Cristo nunca precisou disso. Não precisamos mais de irmãs ríspidas. Irmãs, essa palavra corta aí, corta aqui, tá? Aqui. Não precisamos mais de irmãs ambiciosas, que querem chegar primeiro, que querem ter sempre aquela questão de competição, e não importa o que eu vou fazer para chegar lá. Irmãs, como dizem hoje em dia, e é muito disseminado nesse mundo, populares. Já tem muita gente popular aí, gente. Para que a gente precisa ser tão popular? Cristo que tem que ser popular em nós. É Cristo que tem que aparecer. Não precisamos mais de irmãs iradas. O mundo está cheio dessas pessoas. Cheio de mulheres assim, empoderadas, as guerreiras, as fortes, não é isso? As independentes, aquelas que não estão preocupadas além de si mesmas. Mas agora eu quero te dizer, as mulheres de Deus devem ser ternas vem da palavra ternura. Ternura é algo puro. É algo simples. É algo harmônico. Gentil. As mulheres de Deus devem ser gentis. Devemos ser gentis. Refinadas. Como é o nome daquele negócio que você falou hoje, André? Que tem lá no bico, não sei o que é mais chique? Rechilier. Meu Deus, gente. Rechilier. É uma coisa assim fina, né? É um tipo de... É bordado ou é tecido? Bordado. Um tipo de bordado. Rechilier. É uma coisa chique, é a cara da riqueza, né? Refinado, assim. Você percebe que para falar rechilier, você já tem, né? Eu estou me sentindo até mais chique e elegante, só de falar rechilier, né? Quando eu estiver na minha casa, eu vou me sentir mais chique e elegante. Rechilier. Mas, gente, a gente brinca, mas é sério. Precisamos ser mulheres refinadas. Não é mulheres de nariz em pé, não, gente. Boçal, não é isso, não. Isso aí o mundo está cheio. A igreja não precisa disso. Mas precisa de mulheres refinadas. Aqui não faz de gente arrumada, cheirosa, bonita. Sabe? Precisamos de mulheres de virtudes. As virtudes do Espírito Santo devem jorrar em nós. Precisamos de mulheres com a feminilidade bem aguçada, sabe? Bem femininas, despertando isso uma na vida das outras, influenciando umas às outras. Não é o feminismo, lá ele é amarrado de volta. Falei feminilidade, é outra coisa. O Senhor nos fez assim, femininos, sabe? E a gente precisa despertar isso umas nas outras. E alimentar também nós mesmas, porque às vezes achamos que, é vaidade. Gente, tudo é vaidade. E correr abaixo do vento, depois desse sol aí, acabou. No entanto, a vaidade inadequada é aquela que é excessiva. Aquela que faz com que você volte os seus olhos só para você.
mas você ainda é cheirosa, sabe? É como diz uma irmã que fala, você está nesse mundo ainda, então você tem que andar cheirosa, com desodorante, perfumada, bem arrumada, limpinha. Limpinha, muito bom, limpinha. Viu? Você tem que andar assim. Precisamos de mulheres que são movidas pelo falar de Deus, mulheres de fé. Mulheres movidas pelas coisas, circunstâncias, nós temos muitas, e muitas de nós caímos nisso. A gente é movida às vezes pela circunstância que a gente está vivendo. Se a circunstância está ruim, a gente está um caco amarrado no pó da gaiola. Mas se a gente está um dia bom, a gente está por cima da carne seca. Nós não podemos ser assim. O Senhor nos chamou para viver por fé. Os justos vivem pela fé, e aqueles que vivem em fé agradam a Deus. Como podemos agradar a Deus? Vivendo em fé. Vamos testar, vamos treinar isso agora. Como a gente pode agradar a Deus? Vivendo em fé. Agora a próxima vai valer. Como podemos agradar a Deus? Vivendo em fé. É fácil, gente. E todas nós queremos agradar a Deus. Então eu não posso mais ser movida pelo que me dizem, pelo que me fazem, pelas circunstâncias que estão ao meu redor. E isso é um treinamento, irmãos. Isso é um treinamento, isso é dia a dia, isso é estar diante do Senhor. Isso não é assim, eu vou decidir agora. Não, isso é dia a dia. A circunstância vem, você diz assim: Senhor, me ajude aqui. Eu estou nessa situação, mas não quero ser movida por ela. Eu digo basta nisso, eu quero agora olhar para o Senhor. Eu estava tendo uma comunhão com a irmã, que contando ela a experiência que eu vivi, que o Senhor, comigo, Ele falou para mim uma vez assim, que só é importante aquilo que você dá importância. Às vezes a gente dá importância demais às circunstâncias, se torna tão maior, o problema se torna tão maior, e na verdade nem é isso tudo. E eu fico sendo movida por isso. Precisamos de mulheres que são movidas pelo falar de Deus, pela palavra, pela fé, mulheres de fé que influenciam umas às outras a caminhar e a trilhar ali. Precisamos de pureza. E nós não podemos nos esquecer do que foi mencionado essa noite por irmã Elide. Mulheres amáveis. Tudo vai passar, mas o amor, esse não. Amáveis. Quando eu disse a vocês aqui, gente, que o mais doce que eu sou foi esse negócio de aqui, mas a verdade aqui já é. Aqui está sendo para mim no hoje, porque eu creio que amanhã Deus pode avançar mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, porque eu tenho que olhar pela fé. Eu não posso ficar olhando para a miserabilidade que sou eu. Eu já fui muito pior, Deus poxa gente, eu falar isso assim, dizer assim, deixa eu te contar um negócio. Não vá por aí não. Isso é amável para mim. E Deus me conhece. E quem me conhece e anda comigo, olha Bina, ó. Eu conheço Ana Tereza. Falando Bina. Ana Tereza eu conheço há 20 anos, quase 20 anos. Já vivemos muitas coisas, ó. Muitas coisas. E aí eu digo a ela, Bina, não adianta. A gente não pode arrancar o pé e sair andando manca. A gente tem que deixar o pé aí, então a gente vai ter que andar junta. Eu digo, ela não tem opção, Pô, eu não aguento mais essa frase. Eu digo, pois é, mas é essa. Não tem opção. Eu não tenho opção, você não tem opção, gente. A gente não tem opção de sair desse corpo. Alguém sai desse corpo? Graças a Deus, ninguém sai do corpo de Cristo, viu? Entrou, já foi enxertado, já foi. Não tem mais para onde eu e você ir. A gente está aí. Você não vai arrancar a mão. Não, o corpo ele vai inteiro. Deixa eu te contar, tá? O corpo ele vai inteiro, sem mácula, sem ruga, sem imperfeição. Então a mão não vai sair, o dedo não vai sair, o dedo mindinho não vai sair, vai ficar tudo aí, tá? Então vamos aprender a conviver uns com os outros, gerando vida por meio das palavras e bênçãos, examinando como anda o meu coração, para que aquilo que eu fale não externe aquilo que está aqui dentro. E aí eu queria fazer uma pergunta às irmãs, não precisa responder não, viu? Pergunte você aí no seu lugar. Como
você tem falado com seu esposo? Como é que você tem falado com os seus filhos? Como você tem falado com a sua parentela? Como você tem falado com aquela irmã, aquele irmão que você tem dificuldade de conviver? Porque eu vou te dizer, quando a gente ama, a gente convive bem, é massa, top. E a gente brinca, às vezes faz coisa errada. Mas como você tem falado com aquela pessoa que tem dificuldade de conviver? Essa pergunta você faz aí e você mesmo começa a analisar. É você. Não é a pessoa que não está aqui não. Viu? Essa palavra é para mim hoje. Quando o Senhor confirmou essa palavra para aqui, para Itaberaba, eu falei assim, eu não tenho condições. Eu ainda falei muito nisso aqui. E o inimigo começou a me acusar. Você não é amável. E eu chorando, né? Anotando e Fernando me olhando assim. Na mesa. E o Senhor não dá. Como é que eu vou falar de uma coisa que eu ainda não vivo? E chorando muito, irmãos. E o Senhor falou para minha filha, você não vive essa palavra em sua totalidade, mas você está no caminho. E eu quero dizer isso para vocês hoje. A gente pode não viver ela ainda, hoje, na totalidade, mas nós estamos no caminho. Nós precisamos ter essa coragem, essa disposição de coração, irmãos, de entendermos, termos consciência e buscar arrependimento diante do Senhor. O problema é quando a gente sabe disso e a gente não busca arrependimento diante do Senhor. Ontem eu contei uma experiência e eu disse assim, amanhã me lembrem de que eu tenho uma coisa para falar sobre isso. Antes disso, eu queria dizer para vocês que as mulheres que fazem a diferença, elas estão escassas demais neste tempo, irmãs. Escassas. Parece como é um negócio que animal é extinção, não é isso? E gente, como é? Tem não, né? Tem não, é quando é escasso mesmo, né? Raro, né? É uma raridade. Gente, perdão. Mas não deveria ser assim. Nós deveríamos ser o sal, a luz. E para isso precisamos ser diferentes. E essa palavra você já ouviu 595 milhões de vezes e eu também. Em Colossenses capítulo 4, versículo 6, vai dizer assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Colossenses 4, versículo 6. Para que saibais como vos convém responder a cada um. Versículo 6, Colossenses. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Mas no versículo 5, no anterior, diz assim, olha: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Essa palavra agradável, temperada com sal, para você saber como responder, é ao de fora. Se você vive essa realidade na sua casa, que é o seu primeiro ministério, é o seu primeiro chamado, tendo você filhos, marido ou não, o lugar onde você vive, o seu lar, é o seu primeiro ministério. É aonde você tem que desenvolver o seu chamado. É ali. Se você vive essa palavra ali, essa palavra chegará no
corpo de Cristo, onde você está inserida. Você vai gerar vida, vai gerar bênçãos aonde você estiver. E você saberá como responder aos de fora. Você terá uma palavra equilibrada, agradável, temperada com sal. O sal vem e dá o que, gente? Sabor. Salgado demais você não aguenta comer. Sem sal fica insípido. O sal vem e ele dá o sabor na medida certa, equilibrada. Mas se você não vive isso na sua casa, se você não vive isso na assembleia, quando chegar de fora, você vai viver uma capa. Mas isso não vai durar muito. Deixa só eu te contar. Já já você vai se mostrar. Porque a palavra de Deus me diz que a sua boca vai falar do que está cheio do coração. Então, por mais que você traga uma palavra ali na capa, uma hora você vai mostrar quem você é. E aí você dá testemunho negativo para também os de fora. E você deixa de ser a diferença que esse mundo precisa. O sal e a luz para o qual você foi chamado. Então temos que ter essa palavra agradável e adequada desde onde? Desde o nosso lar. Desde o nosso lar. E aqui eu quero dizer novamente, irmãs, isso é um treinamento, é dia a dia. Lembra que ontem eu contei uma história de um aconselhamento com uma comunhão com um irmão que ele tinha um vício da mentira? E ele dizia que já fazia isso de forma automática. E aí, num dado momento, aí a gente teve comunhão e disse, eu não consigo nem mais perceber. Eu disse, vamos orar, o Espírito Santo, ele vai, a palavra de Deus vai, porque ele manda o escape antes da tentação. Então você vai perceber o escape. E aí a gente começou a orar com esse irmão. E então, ele começou a perceber depois que ele caía, depois que ele cometia o ato da mentira. Ele, quando eu vejo, já foi. Aí vamos continuar orando, o que o Senhor vai te dizer antes. Continuamos orando ele antes, ele percebia. E aí tinha agora a escolha. Então, quando cairmos e gerarmos uma palavra de morte ou maldição no nosso lar, falarmos de forma inadequada com o nosso marido, com os nossos filhos, com as pessoas que nos rodeiam, o Espírito Santo ele vai acionar. Porque quando o Senhor traz uma palavra como essa em nossas vidas, irmãos, não é para a gente jogar fora, não. É porque ele tem algo a fazer. Mas ele só vai fazer naqueles que têm coração disposto a obedecer. Porque ele não invade ninguém. Só que eu e você vamos ser cobradas dessa palavra. A gente obedecendo ou não, seremos cobradas dessa palavra. Você e eu não estamos aqui à toa. Tá bom? Então, se em casa eu já começo esse treinamento, dizer, Espírito Santo, me ajude. Eu tenho essa fraqueza. Ajoelhar e falar, Senhor, eu quero me arrepender. Gere em mim frutos de arrependimento verdadeiro, que mude a minha atitude, que mude a minha conduta. E aí, quando eu fizer, o que é que eu faço depois? Eu cometi o erro, eu vou fazer o quê? Eu vou confessar e vou pedir perdão. E se foi com alguém, eu vou pedir perdão àquela pessoa também. Teve um dia lá em casa com a Sofia, que eu não me lembro porquê, eu não sei se eu estava de TPM, eu sei que eu estava nervosa, eu não me lembro porquê. E ela chegou para mim e falou assim, mãe, por que você está nervosa assim, falando desse jeito? E eu não estava falando com ela não, eu estava dizendo, porque eu vou fazer isso, que não sei o que, não sei o que, porque eu tenho que passar pano na casa, eu tenho que fazer isso, não sei o que, não sei o que. Aí ela olhou assim para mim assim, mãe, por que você está assim nervosa desse jeito? Eu pensei, eu não estou nervosa não, Sofia. Ela, tá, você está falando assim? Aí eu, assim como? Ela, sei lá, assim. Ela não sabia explicar como era assim. Foi aí que eu comecei a perceber o que era esse assim. Aí eu fiz, chamei, perdão, filha. Esse falar assim é um falar inadequado. Me perdoe e me ajude. Quando eu estiver falando assim de novo e eu não perceber, você me ajuda e me fala? Tá, mãe, eu ajudo. Lá em casa a gente tem esse acordo.
Eu com Sofia, eu com o Fernando. O Fernando quando está nervoso. E olha, o papai está nervoso. Papai, por que você está nervoso? Amor, por que você está nervoso? Não, estou nervoso. Tá bom, vamos deixar o papai se acalmar. Dá 2 altos para ele. Depois a gente corrige a situação. Aí ele se acalma mesmo. Perdão, gente. Isso aqui não tem nada a ver com vocês, tal, não sei o quê. Isso tem que gerar em nós, dentro de casa e na vida de comunhão. Na vida de comunhão. Eu não posso querer morrer uma irmã, ou querer morrer o meu filho porque tem alguma coisa dele que eu acho que tem que mudar. Não tem condições, gente, assim. Tem que existir liberdade de comunicação. Tem que existir honestidade, sinceridade. Já pensou se minha filha tivesse medo de falar comigo isso? Como é que eu ia perceber que o meu falar assim era um falar o assim, que ela não sabia explicar o que era? Não. Tem que existir essa liberdade, mas também tem que existir a aceitação. Eu aceito que, poxa, ela me diga isso, ela tenha essa liberdade para falar comigo dessa forma, com todo o carinho que ela tem, e eu preciso corrigir isso em mim. Então eu pratico em casa, pratico na vida da igreja, e eu vou saber responder de fora de forma agradável e equilibrada. E vou dar testemunho do Senhor. Porque todas as vezes que eu e você geramos morte e maldizemos, e amaldiçoamos, como diz Tiago, a criatura feita por Deus, porque oramos bendizendo ao Pai, mas amaldiçoamos a criatura feita pelo próprio Deus, nós não estamos dando testemunho do Senhor. Então nós precisamos falar bênçãos, vida, falar de amor, darmos testemunho, gerar boas sementes, não é isso? Isso tudo vai dar um testemunho do Senhor. Porque nós vamos falar de Cristo. Cristo deve ser o nosso princípio, deve permear todas as coisas, o Espírito Santo. E os frutos, eles vão começar a ser gerados. Porque eu vou tirar aquilo que está me impedindo de frutificar. Os frutos vão começar a serem gerados, já a mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga, então eu vou começar a colher aquilo que eu estou plantando, ou que eu já vinha plantando. Se eu planto doçura, eu vou colher o quê? Um fruto? Um fruto? Mas se eu planto coisas amargas, eu vou colher o quê? Nós temos essas escolhas, irmãs, todos os dias. O que eu escolho plantar hoje? O que eu escolho plantar hoje? Todas as manhãs, quando você acordar, eu não sei quantas aqui têm uma vida constante diante do Senhor. E que hora você faz isso? Quando eu falo de vida constante, eu falo de você ter uma vida de relacionamento com Deus. De você buscar a Deus, leitura da palavra, de você ter momentos de oração, louvor, de você se deleitar nesse Deus Todo-Poderoso. Eu não sei quantas aqui vivem essa realidade de vida, que é uma realidade para mim e para você. Não é para poucas, não. É para todas nós. O Senhor, Ele deseja se relacionar com os seus. Um pai, ele quer se relacionar com o seu filho. Um irmão com as suas irmãs. Um mestre com o seu discípulo. Ele necessita desse relacionamento conosco. Ele nos fez para termos esse relacionamento. Então, não sei quantas de vocês aqui vivem essa realidade e por que motivo não vivem. Entretanto, é essa realidade que vai te dar o momento da escolha. Quando você acorda todas as manhãs e diz assim: Senhor, hoje eu escolho semear e gerar vida. Me ajude, Espírito Santo. Enche-me de ti mesmo, para que as minhas palavras sejam de fato bênção
Aonde eu pisar a planta dos meus pés, Senhor, me ajude a ter uma palavra agradável, temperada, equilibrada, para que glorifique e exalte o nome do Senhor. Eu escolho hoje, Senhor, gerar vida. Eu escolho ser um testemunho do Senhor. Eu escolho te obedecer. Eu escolho ser um vaso em tuas mãos. Porque foi para isso que o Senhor me chamou. Então, para finalizar, irmãs, eu queria aqui lembrar a cada uma de vocês que o nosso falar, ele vai denunciar a nossa vida espiritual. O meu falar e o seu, ele vai denunciar aonde nós estamos com esse Senhor. Mas pense em você. Não queira examinar o falar da irmã. O seu falar, ele vai denunciar direitinho. Tem uma palavra que diz assim sobre a parábola da mina, que o Senhor ele vai e entrega as minas, né? Assim como também os talentos. E aquele que tem um servo mau e infiel, que ele pega esse talento e ele esconde. Não é isso? E ele diz assim ao Senhor, né? Senhor, o Senhor é aquele que semeia onde não plantou, o Senhor é um mestre ruim. E aí tem lá um versículo que diz assim: já que você crê que eu sou dessa forma, é assim que vai ser. Com outras palavras, pela sua boca você vai ser julgado. E agora eu vou falar daquilo que eu mencionei ontem. Quando eu era jovem, quantos anos tem sua filha? 10. Acho que com 10 não. Acho que com 12 anos. Eu não tinha o Senhor. A partir dessa idade daí. E eu tinha, minha família é muito grande, eu sou a caçula de 10 filhos, né? E minhas irmãs andavam muito em farra, mesmo casadas, bebiam muito, ia muita festa e farra, e eu ia junto, né? Eu morava com minha irmã, na época eu morei com minha irmã, porque meu irmão, ele tinha problemas sérios de alcoolismo e minha mãe teve que se mudar para o interior, praticamente fugida, por causa dessas questões que meu irmão se envolvia. E aí, um tempo eu morei com minha irmã, que foi um tempo maravilhoso, na minha adolescência. No entanto, eu não tinha o Senhor nem ela, e então andava muito nessas questões, né, nesses lugares. E muitas meninas novas, eu não sei se isso seja bom para ouvir, mas muitas meninas novas não eram mais puras. Vou tentar falar de uma forma que não ofenda ela que está aqui com 10 anos, tá? E não eram mais puras essas meninas. Muitas que andavam comigo, na época da escola, todo mundo está entendendo, não está? Amém? Amém? Glória a Deus. E neste ambiente onde eu convivia, era normal as meninas adolescentes não serem mais puras. E era completamente normal, no entanto eu era. E eu era muito cobrada por isso. Ah, ninguém acredita, você anda nesses lugares e você ainda é? Não. E aí então eu comecei a declarar uma palavra, irmãos. Com 18 anos eu vou perder. Com 18 anos eu vou perder. Eu nem sabia se com 18 anos eu já estava namorando ou não ia estar. Eu dizia que eu ia perder a minha pureza. Com 15 anos, a cobrança era tanta que ninguém acreditava que eu era pura, que minha mãe teve que me levar no médico para comprovar. Não sei se fazem isso hoje em dia, mas naquela época eu fazia, né? Minha mãe me levou no ginecologista e comprovou que eu era pura ainda, né? Mas aí eu passava minha pureza na frente de todo mundo e falava: eu só vou perder com 18 anos. Com 18 anos eu perdi, mas foi naquele ato que eu contei ontem, quando eu fui violentada pelo médico. Muitas vezes nós geramos coisas tão ruins para nós mesmos. Eu não queria saber como eu ia perder a virgindade. Eu declarava isso o tempo todo. Eu já era noiva, pensava em me casar virgem, no entanto, não aconteceu. Com 18 anos eu perdi. Eu fui julgada pela minha própria boca. Eu não tinha o Senhor. Toda a nossa palavra, a palavra aqui não está dizendo que é de crente e de ímpio, não. Na sua língua há o poder da vida e da morte.
na sua língua há o poder. E aquela que a ama comerá do seu fruto. Comerá do seu fruto. Então é comigo e com você, garoa. Aqui, ó, para todos nós. Por isso eu e você precisamos escolher que fruto nós queremos colher e começarmos a plantar hoje. A doçura, a feminilidade, a como é? Né? Refinada, sabe? Começamos hoje. E eu preciso me vigiar. A palavra do Senhor fala vigiar e orar, porque você não sabe nem o dia nem a hora. Se você não sabe nem o dia nem a hora que o nosso Senhor vai voltar para nos buscar, você já está atrasada, eu e você, então vamos começar agora. Olha, é agora, não é amanhã, não é hoje, é agora. Entendeu? É agora. Lembremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... Vamos ver. Eu estou sentindo que essa irmã deve estar com sono, então vamos lá. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui tem mulher que ama a Deus? Sim. Aqui tem mulher que ama a Deus? Sim. Ô Senhor, eu te amo. Pelo amor de Jesus Cristo, que mulher é essa que não ama a Deus? Levanta e põe o Senhor, eu te amo, hein? É tudo, minha irmã. Todas essas coisas, não é só coisa boa. Todas as coisas. E quem sou eu para julgar os meios que eu mesmo escolhi e as consequências que eu colhi, ou que eu não pude controlar externamente, mas que chegou à minha vida? Existe um Deus Todo-Poderoso que me ama e que te ama. Amém. A tal ponto que entregou o filho dele para morrer em nosso lugar. Ninguém vai te amar mais do que ele. Ninguém, nem uma mãe, não vai amar mais do que o nosso Senhor. Então, confie nesse Pai de amor. Confie que Ele tem poder para efetuar muito mais daquilo que você pensa e imagina. E Ele tem capacidade e graça para dar a mim e a você para vivermos nessa vida de santidade. Sermos geradoras de vida, geradoras de bênção. Olha que coisa bonita, né? Você foi chamada para quê? Para gerar vida. Com o quê? Com a minha palavra. Eu gero vida na sua vida. E eu quero gerar vida na sua vida. Eu creio que você será bom, filhos. Eu creio mesmo. E quando fala ali dos amigos que tinham fé para curar o paralítico, eu estou aqui. Eu tenho fé. Então eu e você, nós precisamos escolher, irmãos, gerar vida e confiar que esse Pai de amor vai fazer através de nós. Eu não sou melhor do que ninguém, você não é melhor do que ninguém, mas ele resolveu escolher. Aquela dali, aquela cega que vai ali, aquela ali eu vou querer. Aquela magrelinha que vai ali, eu vou querer. E ele olhou, e ele me escolheu, eu não sei como, eu digo de Deus, eu não sei que se eu não me aguento, eu não sei como é que o Senhor me aguenta. Porque só o Senhor vai para me aguentar. E para me escolher, e me amar, e mudar a minha história, gente, é muita coisa. É muita coisa que ninguém vai poder fazer por você. Só esse Deus. Então, capacidade e graça já existe em mim e em você. Para sermos geradores de bênçãos desde o nosso lar. E isso vai permear a vida da Assembleia e vai tocar este mundo. Só relembrando, primeiro eu preciso reconhecer que isso é um pecado. Depois eu preciso me arrepender e buscar em Deus frutos de arrependimento. Pedir que o Espírito Santo gere isso em mim e em você. Terceiro, eu preciso de fato crer no poder do sangue de Jesus Cristo que me lava e me purifica deste pecado.
e que ali eu sou uma nova criatura, né, em Deus. Buscar todas as manhãs ser cheias do Espírito Santo para que de fato Ele me use como geradora de vida e de bênção. E todas as vezes que eu cair, e se eu cair, eu deixar essa prática, eu não alimentar mais. Reconhecer, se arrepender, buscar, deixar, estar diante do Senhor, tudo isso é importante. Se não, vai ser apenas mais uma palavra que você ouviu, mas que você vai ser cobrada no dia do trono branco. Amém. Que o Senhor encontre em nós corações disponíveis. Basta uma disposição em nós. Se há em nós corações disponíveis, o Senhor Ele vai fazer. Amém? Amém. Então vamos orar? Lembrem-se que a palavra ela já foi liberada a nós. Ó Senhor, Senhor, reconhecemos que pecamos contra Ti e entristecemos o Teu Santo Espírito, Senhor. Perdoa-nos. Lava-nos, Senhor, com Teu precioso sangue. Ajuda-nos, Senhor, a de fato vivermos uma vida para a qual o Senhor mesmo nos chamou e nos capacita em graça todos os dias. Ó Espírito Santo, enche-nos de Ti mesmo, gere em nós frutos de arrependimento, Espírito Santo. Gere em nossas vidas, Senhor, aquilo que de fato o Senhor deseja. Nós queremos declarar nessa noite, Senhor, que nós escolhemos gerar vida e gerar bênção desde o nosso lar, para também a Assembleia, Senhor, para que a nossa vida de fato seja um sal temperando este tempo, Senhor, de modo agradável, seja uma luz em meio às trevas, Senhor. Nós precisamos de Ti, a nossa dependência está unicamente do Senhor, Espírito Santo. Reconhecemos de fato, Senhor, que até aqui, Senhor, até este dia nós temos falhado, mas cremos que o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais do que o que pedimos ou pensamos. Cremos que o Senhor pode mudar mais uma vez este curso de nossas vidas, Senhor, porque o Teu Santo Espírito pode nos tocar nesta noite. Ai, nós sede de Ti, Senhor, ai, nós sede de Te agradar, de vivermos essa vida para a qual o Senhor mesmo nos chamou. Ó Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Necessitamos do Senhor. E cremos de que o Senhor de fato pode operar em nós. Queremos declarar que eis-nos aqui, Senhor. Sonda e escuta o nosso coração. Vê se há em nós, Senhor, um caminho mau. E guia-nos pelos Teus caminhos eternos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Espírito Santo, lembra-nos de gerar vida em nossos lares. Como falamos com os nossos maridos, como falamos com os nossos filhos, como falamos com as pessoas que nos rodeiam, Senhor, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, lembra-nos, toca-nos em nome do Senhor Jesus, para sermos geradoras de vida, Senhor. Vivermos em fé, gerarmos fé umas nas outras, Senhor, em nome de sermos mulheres movidas pelo falar do Senhor, movidas pelo Senhor, mulheres que são de Ti, Senhor. Nos ajude em nome do Senhor Jesus, amorosas, Senhor, sermos aquelas que de fato sabem falar como o Senhor falaria, Senhor. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo, queremos ser gentis, queremos ser doces, Senhor. Então que o Senhor mesmo opere em nós. Não queremos mais, Senhor, cooperar com as coisas deste mundo e sermos parecidas com este mundo, mas queremos ser parecidas contigo, Senhor.
Em nome do Senhor Jesus. Nós necessitamos, Senhor, nós queremos, nós precisamos de Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus.